Bom dia a todos. Vamos começar agora a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2020, atendendo à Lei de Responsabilidade Fiscal, e esse ano de uma forma diferente. Essa primeira audiência de 2020 vai ser feita de forma online, através de uma plataforma, como vocês estão assistindo aí pelo Facebook, e vamos começar a audiência. Às 9 horas do dia 27 de maio de 2020, estamos apresentando em videoconferência pública para avaliação dos cumprimentos das metas fiscais da Prefeitura Municipal de Macaúbas, devidamente autorizada pelo senhor prefeito Amélio Costa Júnior. A presente audiência é realizada em atendimento ao que prescreve o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz: ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Como a dita audiência está sendo realizada online, os relatórios de avaliação das metas fiscais serão protocolados na Secretaria da Câmara de Vereadores, logo após o término dessa audiência, para avaliação mais profunda do comportamento da receita e despesa no período pelos senhores vereadores. Esta audiência foi previamente comunicada aos cidadãos através do Diário Oficial dos municípios e em outros meios de comunicação, em cumprimento às normas vigentes, especificamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, do artigo 48, parágrafo único, informando que, devido às ações de isolamento para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, classificada assim pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e as medidas de contenções para evitar a disseminação do vírus, conforme o Decreto de Calamidade Pública 2533, de 31 de março de 2020, reconhecido pela Assembleia Legislativa da Bahia, essa audiência será realizada de forma online e transmitida ao vivo pelo site da Prefeitura. Após a divulgação de cada bloco, os participantes interessados poderão tirar dúvidas e sugestões pelo chat de esclarecimentos. E, dando continuidade, passamos a apresentar os relatórios em cumprimento ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Prefeitura Municipal de Macaúbas, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9º, parágrafo 4º, primeiro quadrimestre de 2020. A audiência pública, ela abrange a transparência na gestão dos recursos públicos. É uma das diversas ferramentas de controle existentes à disposição da população para facilitar o entendimento e acompanhamento das aplicações dos recursos públicos. O cidadão, que é o principal fiscal da administração, conta ainda com o auxílio de vários órgãos, como o Legislativo, o Tribunal de Contas dos Municípios, Ministério Público e Portal da Transparência. O objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal inicia-se com o planejamento, que é o PPA, o Plano Plurianual, que é protocolado na Casa Legislativa até dia 30 de abril de cada ano da administração, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela estabelece metas e prioridades da administração pública e orienta a elaboração do orçamento, que é encaminhado até dia 15 de agosto. A Lei Orçamentária Anual, é encaminhada até 30 de outubro. O ciclo orçamentário resume-se em PPA, LDO, LOA, execução financeira e orçamentária e avaliação. Esse é o ciclo de transparência e controle. O artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal diz que, até o fim dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. A avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre.
O pressuposto de uma gestão fiscal eficiente é uma ação planejada e transparente, prevenção de riscos e correção dos desvios, manutenção do equilíbrio das contas públicas, como cumprimento das metas entre receita e despesa, obediência a limites como despesas de pessoal, operação de crédito, renúncia de receita, inscrição de restos a pagar e geração de outras despesas. A execução orçamentária na consolidação geral de janeiro a abril de 2020, temos aqui um quadro demonstrativo dessas receitas e despesas, projetado, atualizado, e fica assim: as receitas totais projetadas no período era de R$ 137.292.810, e a realizada até o período é de R$ 34.597.655,77, que equivale a 25,20%. Então, a gente nota aí um equilíbrio, tendo em vista que, primeiro quadrimestre, a meta mais ou menos seria realmente mais próxima desses 25%, porque como fechando o primeiro quadrimestre é 25%. As despesas totais projetadas estão em R$ 137.292.810, e a realizada foi realizada até o período R$ 32.494.833,95, que equivale a 23,67% do valor projetado. Os números são originários dos relatórios bimestrais e quadrimestrais, publicado no quadro de publicações oficiais do site do município, que é www.macaúbas.ba.gov.br, e apresentados nessa audiência, com detalhamento de informações dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita e da despesa, do resultado primário e da dívida pública consolidada. A receita corrente líquida é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidas as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. É apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 meses anteriores, conforme estipula a Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 2º, inciso 4º, parágrafo 3º. A receita corrente líquida de 2020, conforme a Lei Complementar 101, resume-se realizada até o período de R$ 147.743.825,81, que é a soma dessas receitas logo abaixo: receita tributária, contribuição, patrimonial, serviços, receita industrial, transferências correntes, outras receitas correntes, deduzindo esse valor de 8 milhões referente à dedução. A receita tributária arrecadada até o período foi de R$ 4.371.027,17. Receita de contribuição não houve no período. Receita patrimonial, R$ 509.098,80. Receita de serviços, R$ 4.573.689,52. Receita industrial não houve até o período. Transferências correntes, R$ 146.404.637,35. Outras receitas correntes, R$ 224.452,57. E em deduções, R$ 8.339.079,60. Lembrando que esse valor de 147 não é uma receita arrecadada no período de janeiro a abril. É a receita de abril somando com os 11 meses anteriores. Resultado primário. O resultado primário é a diferença entre as receitas e as despesas, excluindo os juros e o principal da dívida, tanto nos pagos quanto nos recebidos. O resultado primário corresponde à diferença entre as receitas não financeiras, que é acrescida pelas receitas de alienação e bens, e as despesas não financeiras. É indicar se os níveis dos gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias
são capazes de suportar as despesas primárias. O resultado primário até o segundo bimestre de 2020 resume-se em receitas fiscais R$ 37.335.079,42, despesas fiscais R$ 35.678.352,61, resultado primário, que é receita fiscal menos a despesa fiscal, é de R$ 1.656.726,81. Então, dá para a gente ver aí que a receita fiscal suporta a despesa fiscal no período que está sendo apresentado. O resultado nominal entende-se como uma dívida líquida, o saldo da dívida consolidada apurada contabilmente, deduzindo a disponibilidade de caixa na aplicação financeira e demais ativos. É a diferença entre todas as receitas arrecadadas e juntas e todas as despesas empenhadas, incluindo os juros e o principal da dívida, e ainda acrescendo as receitas financeiras. Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida no quadrimestre e o período apurado até 31 de dezembro do exercício anterior. Temos aqui agora o quadro do resultado nominal, onde tínhamos em 31 de dezembro de 2019 uma dívida consolidada de R$ 113.697.348,69. Lembrando que esse valor ele engloba também o parcelamento existente juntamente com a Receita Federal, o parcelamento previdenciário, que é dívida que já vem de muitos e muitos anos, muitas e muitas gestões. Eu creio que desde o início do município, certo? E até 30 de abril, somando todas essas dívidas aí, nós temos um valor de R$ 112.924.992,91. Na coluna de deduções, nós temos, até 31 de dezembro de 2019, R$ 37.546.852,42. E no período de 30 do 4, R$ 45.565.788,96. O ativo disponível em dezembro de 2019 era de R$ 45.306.469,46 e até o período de abril de 2020, R$ 46.670.835,42. Haveres financeiros não tivemos nem em dezembro de 2019, nem no período vigente, e a despesa de restos a pagar em 31 de dezembro de 2019 era R$ 7.759.617,04, e desse valor resta ainda em 30 do 4, R$ 1.105.046,46. Aí temos a dívida consolidada, que é a dívida consolidada líquida, que é a dívida consolidada menos o valor das reduções, que até o período de 2019 tínhamos R$ 76.190.496,27, e até abril do corrente ano, nós temos R$ 67.359.133,95. Receita de privatização não houve, passivos reconhecidos não houve, ficando assim uma dívida fiscal líquida de R$ 76.150.496,27 até dezembro de 2019, e 30 de 4 de 2020, fechando com um valor de R$ 67.359.133,95. Resumindo num resultado nominal até o período, que é a coluna B, total da coluna B menos a coluna A, de R$ 9.290.240,83. A dívida consolidada de 2020 fica dessa forma: em R$ 112.924.922,91, que é o valor, que é menos o ativo disponível, mais o resto a pagar processados. Finalizando em uma dívida líquida de R$ 67.359.133,95. O limite da dívida definido pelo Senado Federal, através da Resolução 40 de 2001, os municípios, ele pode atingir até um limite de 120% da referente à receita corrente líquida, que seria R$ 177.292.500.
R$ 590,97. A receita corrente líquida dos últimos 12 meses totaliza o valor de R$ 147.743.825,81. A dívida líquida do município até o primeiro quadrimestre de 2020 é de R$ 67.359.133,95, que equivale a 45,59%, referente aos 20% que é definido pelo Senado Federal. Então, dá para ver que a gente tem uma margem bem abrangente aí, bem abaixo do valor estipulado pelo Senado, que é de 120. A gente está com 45,59. Os limites de pessoal, educação e saúde. A despesa com o pessoal do município é baseada na Lei Complementar 101 do ano 2000, o artigo 19, que estabelece que o artigo 19 diz que, para fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição Federal, a despesa total com o pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados. A União, até 50%, o Estado com 60% e o município com 60% também. Só que desses 60%, 6% é para o Legislativo e 54% para o Executivo. Do controle da despesa com o pessoal, a Lei Complementar 101 do ano 2000 também estabelece no seu artigo 21 que é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com o pessoal e não atenda às exigências do artigo 16 e 17 dessa Lei Complementar e o disposto no inciso 13 do artigo 37 e no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição. O limite legal de comprometimento aplicado às despesas de pessoal inativo, parágrafo único, também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular respectivo, poder ou órgão referido no artigo 20. A despesa com pessoal do município até o primeiro quadrimestre fica da seguinte forma: a receita corrente líquida em R$ 147.743.825,81, equivale a 100% da receita corrente líquida. Desse valor, 54% equivale a R$ 79.781.665,94, que é um limite legal, e o limite prudencial de 51,30 equivale ao valor de R$ 75.792.582,64. A despesa líquida de pessoal do município até o período equivale a um montante realizado de R$ 60.318.417,12, que é 40,83% referente à receita corrente líquida. O índice pessoal aí pode sofrer alguma alteração em virtude que nós estamos apresentando uns dados referente ao mês de abril que ainda não foram analisados pelo TCM. A despesa em educação. O artigo 212 da Constituição Federal diz que para os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferência, na manutenção e no desenvolvimento do ensino. O quadro de aplicação da educação fica da seguinte forma, até o quadrimestre. A receita líquida resultante de impostos, R$ 16.094.702,92. Com a aplicação mínima de 25% desse valor, chegamos ao valor de R$ 4.023.676,23. A receita referente ao Fundeb, R$ 10.827.394,11, menos o valor da dedução, que é de R$ 2.894.011,66. Essa é 100% da receita referente à aplicação na educação. O valor aplicado até abril de 2020 é estipulado, equiparado com a receita, que tem um limite de 25%, seria de R$ 11.959.885,39. Porém, o valor aplicado foi de R$ 11.078.488. Desculpa, R$ 11.078.488,91.
apresentando um déficit de R$ 881.366,48, que equivale, o valor aplicado equivale a 23,16%. O total, que seria considerado, o total considerado para fins do limite constitucional, seria de 25%, que é de R$ 11.959.855,39. Vale ressaltar que, como estamos num período de pandemia, as escolas já pararam, desde o mês de março. Então, essa aplicação na educação, referente ao mês de março e abril, diminuiu um pouco, certo? Mas o prefeito, já junto com a controladoria e a sua assessoria, já tem planos, já tem projetos para, assim que retomar as aulas, as atividades escolares, a equilibrando esse valor de 25%. E também lembrar que o artigo 212 da Constituição Federal dá essa margem para esse equilíbrio dentro do exercício, e não no final de cada período. O demonstrativo de aplicação 60% do Fundeb, com pessoal em cargos. Até abril de 2020, a receita do Fundeb foi R$ 10.827.394,11. O valor com rendimentos na conta do Fundeb foi de R$ 2.796,68, totalizando R$ 10.830.190,79. Desse valor, dessa receita total de 10.830, 60% referente ao Fundeb, que é a remuneração do magistério, seria R$ 6.498.114,47. O valor aplicado, fazendo uma correção aqui, está como valor de dezembro de 2019, mas é abril de 2020, certo? O realizado aqui está com a coluna correta. O valor aplicado até abril de 2020 é de R$ 8.858.592,45, que equivale a 81,80%. Então, a margem que é de 60%, o valor da aplicação, dá para ver que está 21,80% a maior do que o recomendado. O município está bem próximo ao cumprimento do limite de 60% dos recursos. Na verdade, ele até já ultrapassou esse valor, no exercício estabelecido pela lei vigente, correspondente ao pagamento de vencimentos dos profissionais do magistério. A emenda constitucional de 29 do ano 2000, referente à aplicação de saúde, diz que, no artigo 47, inciso 3º, diz que, no caso dos municípios, 15% do produto de arrecadação de impostos é o valor mínimo a ser aplicado. A aplicação da saúde, em saúde, referente a abril de 2020, receita líquida resultante de impostos dá R$ 16.094.702,92, equivale a 100% da receita. O valor de 15% equiparado a esse valor seria de R$ 2.414.205,74. As despesas realizadas até o período é de R$ 1.914.49,44, equivale a 11,89%, apresentando um déficit até o período de R$ 500.156,30. Lembrando que a emenda constitucional 29 dá essa margem para que esse valor seja equilibrado até o final do exercício. Deixamos aqui agora, durante 2 minutos, vamos ver se aparece algum questionamento, alguma pergunta no chat. Se tiver alguma, nós vamos responder essas perguntas, certo? E quem não fizer, por enquanto, até agora, quem não fizer os questionamentos, né, ou não fizer nenhum esclarecimento de forma imediata, também pode estar comentando após o término no chat embaixo. Pode deixar a mensagem que será respondida. Bem, pessoal, vamos finalizar agora a audiência. O prefeito municipal de Macaúbas agradece a todos vocês que acompanharam essa audiência e lembra que toda essa audiência está gravada, ela vai ficar na página do Facebook. Quem tiver algum questionamento, alguma dúvida, pode deixar lá o seu comentário que será respondido, tá bem? Então é isso, tenham um bom dia, muito obrigado.